Hoje nós vamos estudar o capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Esse capítulo começa Jesus censurando os escribas e os fariseus. Eles tentaram a toda a trajetória de Jesus fazer pegadinhas com Jesus. E Jesus, ele cala esses homens, né? Cala esses homens, porque eles, a partir daquele último momento que Jesus esteve com eles não lhe faziam mais perguntas. Então Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, às vezes aqui está falando, fazei e guardais, pois, tudo quanto eles vos disserem. Falando aqui da lei, né? Do que tinha que fazer, mas não imitei nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Ou seja, eles têm um discurso que tem que guardar o sábado, a circuncisão, questão da alimentação, são descendentes de Abraão, uma série de coisas que eles falavam, mas na prática é outra. O coração deles está longe de Deus. Então Jesus está dizendo assim, pois não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Agora aqui interessante, é que Jesus está dizendo aqui na cara. Jesus está mostrando aqueles homens, apontando o dedo no rosto deles. Jesus está próximo da sua morte, agora ele está apontando agora para aqueles homens. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e o põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Colocam o peso nos ombros dos outros, mas no seu não colocam, né? Jesus está dizendo aqui para nós que existe cristão só no nome, irmãos. Tem cristão, meu irmão, que está lá dentro de um templo, dentro de uma denominação, louvando ao Senhor, adorando a Deus, uma coisa linda, maravilhosa, mas o coração dessa pessoa está longe de Deus. Está longe do nosso Deus. Ali é hipocrisia. Hipocrisia. Mas ele continua dizendo, praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, as suas roupas. Amam, em primeiro lugar, os banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Esses homens querem ser vistos, né, pelos homens. A idolatria, né? Isso tudo é idolatria, podemos considerar como idolatria. Ou seja, a recompensa desses homens já é dada pelos homens, porque eles são vistos nas primeiras cadeiras das sinagogas. As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens, eles vivem de aparência, né? Vivem para que as pessoas pensem que eles são pessoas de Deus. Jesus está aqui pegando pesado com esses homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre. Agora Jesus começa a dizer que só um é vosso mestre. E vós todos sois irmãos. O único mestre é Jesus. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Ou seja, está falando aqui de Pai celestial, não é Pai terreno, é Pai celestial. Porque só tem um Pai, é o que está lá no céu. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Ou seja, ninguém substitui Deus. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus está dizendo aqui para nós que o maior
é o que serve. Jesus veio para servir, para morrer no nosso lugar. E nós também temos que ser servos. Então Jesus, ele aqui faz, certo? Perante estes homens, ele censura os escribas e fariseus. Mas agora Jesus vai continuar dizendo coisas muito, muito fortes para estes homens, para esses escribas e fariseus. E Jesus, ele está aqui apontando no rosto deles, dizendo quem são eles. Jesus tinha propriedade para dizer o que ele está dizendo aqui agora, a partir do versículo 13 deste capítulo. Ai de vós! Ele agora vai falar de 5 ai. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, mais uma vez chama ele de hipócritas. Pensa uma coisa e diz outra. Porque fechas o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ou seja, vocês nem entram e não deixam os outros entrar, porque vocês fazem tudo errado. Vocês fazem tudo contrário ao que nós estamos ensinando sobre o reino de Deus. Vocês estão vendo. Jesus, ele começou a pregar lá em Cafarnaum. Foi a primeira pregação de Jesus. Arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. Ou seja, Jesus está dizendo que o reino chegou, ele é rei. Mas eles não estão acreditando nisso. Então, ai de vocês que estão fechando o reino do céu diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixam os outros entrar. E aqui nós vamos entender, meus irmãos, com isso aqui, nem deixais entrar os que estão entrando. Vamos entender que a coisa acontece com a palavra de Deus e com o Espírito Santo que Deus enviou depois que ele ressuscitou, no dia de Pentecostes. Ele foi exaltado por Deus Pai para enviar o Espírito Santo. E através do novo nascimento e da justificação e da santificação, nós teremos salvação. E aqui com isso nós temos aquilo que a Igreja Reformada fala, que é a salvação somente pela graça, soberania de Deus. Todos estamos perdidos e Deus escolhe alguns para a salvação. Esse versículo ele contraria, esse modelo de salvação. Ele vai agora dizer no versículo 14, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, mais uma vez hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazer longas orações, por isso oferei juízo muito mais severo. Ele aqui está falando, devorais as casas das viúvas, as viúvas. As viúvas eram muito sacrificadas naquela época de Jesus. Elas tinham muita dificuldade de sobrevivência. E aqui está falando da questão do dinheiro delas, e a questão de abuso, até abuso. Então acontecia isso com aquelas viúvas naquela época, com esses fariseus. Jesus está condenando tudo isso desses homens. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Ou seja, prosélito é um novo convertido ao judaísmo, um gentil recém-convertido ao judaísmo. E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que nós. Ou seja, piorava a vida deles, porque o gentio era pagão. E agora ele crê no judaísmo, ele se converte ao judaísmo, e ele vai fazer tudo aquilo que também desagrada a Deus. Ele continua o seguinte: ai de vós, guia de cego, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isto é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Quem jurar pelo altar, isto é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica
a oferta. Eles eram fascinados pelo ouro, pelas ofertas, né? Eles eram fascinados por isso. E ele vai dizer, pelo qual é maior a oferta, o altar que santifica a oferta. Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por ele o trono do céu somente. Então está jurando pelo altar e pelo céu. Eles não podem fazer isso, né? Porque não tem como cumprir. Você não pode jurar pelo altar e pelo céu, porque não tem como cumprir. É um juramento falso. Mas ele continua aqui dizendo, ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendo negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ele vai dizer, guia de cego, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ou seja, se não se preocupam com os pecados grandes. Esses homens, eles davam o dízimo. Era, naquela época, estava debaixo da lei, era obrigatório. Existiam as 3 dízimas, na época da lei. Para os levitas, que não herdaram a terra, para as festas, e para os pobres, para as viúvas e para os estrangeiros. Eram as dízimas que eram dadas 10% para os levitas, 10% para os pobres, não, 10% para as festas, e cada 3 anos dava mais 10%. Então daria 23,3%. Eram as dízimas daquela época, né? Era obrigatório. Com o advento da graça, mas agora não temos mais a figura do dízimo, sim. Temos a figura do dar com o coração. Nós temos que contribuir com a obra do Senhor, sim. Contribuir com amor e com alegria. Não com a obrigatoriedade de um percentual fixo. Isso não mais existe com o advento da graça, com o advento do novo pacto que foi firmado com Jesus Cristo. Hoje é contribuir com a obra do Senhor com o coração. E não com percentual físico. Dízimo e oferta não existe no dia de hoje mais. Mas aqui está dizendo que, naquela época, está dizendo que existia, eles davam esse dízimo, mas o principal, o mais importante era negligenciado, que era a lei, a justiça e a misericórdia. Ele continua dizendo, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do teu corpo, para que também fique limpo o seu exterior fique limpo. É muito pesado o que Jesus está falando para esses homens. Jesus está dizendo a verdade para eles. Eles estão dentro deles, né, com impurezas, né, e estão limpos somente por fora, mas que limpem por dentro. Aí Jesus agora faz uma comparação muito forte. Diz, ai de vós, escribas e fariseus. E vocês estão ouvindo tudo. Jesus está apontando o dedo no rosto deles sobre isso aqui. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, mais uma vez. Porque são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e toda imundícia. O que é um sepulcro, meu irmão? Você bota lá uma pessoa que morreu no sepulcro, depois de alguns dias você vai ter o que lá? Um corpo em estado de deterioração, com mau cheiro, né? Todo deteriorado, né? Em putrefação. Então ele está comparando esses homens com isso. Por fora o túmulo é bonito, todo pintado, né? Com pedras ornamentadas, ele é lindo. Mas por dentro, quando você abre um túmulo, ele é podre. Ele está dizendo que esses homens são assim. Jesus está apontando no rosto deles que eles são isso aqui. É muito forte. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Vocês parecem justos diante dos homens. Vocês parecem ser pessoas cheias de Deus, né?
mas na realidade, né, são cheios de hipocrisia e iniquidade por dentro de vocês. Ele vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificai os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos. Ou seja, eles embelezavam os túmulos dos profetas que eles mesmos mataram, né? E dizeis: se tivesse vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Então aqui com hipocrisia, porque eles mesmos, né, mataram os profetas, embelezam os túmulos deles e diziam: se eu tivesse aqui nessa época, isso não teria acontecido. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. E aqui Jesus, mais uma vez, chama serpentes, raça de víboras. Víboras é um tipo de serpente que João Batista falou para esses homens também lá no deserto. Porque a víbora é um tipo de serpente que ela injeta todo o veneno de uma só vez. Ela é o veneno mortífero, né? Algumas víboras, alguns tipos de serpentes não inoculam todo o veneno, mas as víboras é de uma só vez todo o veneno. E Jesus diz para eles: como escaparei da condenação do inferno? Então, às vezes eu fico pensando que Jesus era muito claro para onde as pessoas iam quando não colocasse a fé na pregação dele. Vocês vão para o inferno. E quando hoje eu vejo as igrejas, né, os templos, pregando mais, né, cura miraculosas, libertação, mas não fala de salvação, meus irmãos. Fala de ficar teologia da prosperidade. Mas Jesus era muito forte: vocês vão para o inferno se vocês não seguirem os meus ensinamentos. Então Jesus quer que nós sejamos verdadeiros ao falar nas igrejas. Não tem que ter medo não, meus irmãos. Tem que dizer a verdade é essa. Você quando morre ou vai ter um gozo ou sofrimento eterno. Ou você vai para o paraíso ou vai para o inferno. A sua alma é assim que morre. Não tem que ter medo de dizer isso não, dizer a verdade. Dentro das nossas igrejas. Mas hoje há essa preocupação. Porque se você falar, as pessoas vão embora, que vão. Não tem problema nenhum. Agora o problema é a questão, né? Tudo está ligado a dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, meus irmãos. Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Mas, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, lá no começo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Está falando daquela morte de Zacarias que foi morto entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Ele está dizendo que há de vir sobre a presente geração. Aquela geração, né, que mataram em nome de Deus, naquela geração, elas terão o devido pago. E Jesus vai agora concluir esse capítulo falando do lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu que reuni os teus filhos como a galinha junto aos teus pintinhos, debaixo das asas, e vós o qual não quisestes. Fazer o bem, certo? Mas eles não quiseram. E aqui nós vamos ver que Jesus fala que no ano 70, o templo foi destruído e a cidade de Jerusalém pelo general Tito, e morreram muitos judeus. O historiador José fala que morreram mais de 1 milhão de judeus. Aí Jesus está falando, né, que
Em verdade vos digo que todas essas coisas não hão de vir sobre a presente geração. Foi muito sofrimento no ano 70 com a destruição do templo e da cidade. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, Jesus sabia que ele ia partir, ele ia voltar para o céu, certo? Mas ele mandaria o Espírito Santo. E aqueles que ouviram a palavra de Deus e forem regenerados, justificados, e no processo de santificação, até o fim da sua vida, herdará a vida eterna. É isso que Jesus está aqui dizendo para esses homens, tá? Então Jesus, ele fala muito forte para esses fariseus e para esses saduceus, esses escribas. E eles ouviram isso diretamente de Jesus. Que Deus continue nos abençoando.